Caros companheiros da Fraternidade Espírita, irmã Sheila, é com muita alegria que voltamos, através do canal de comunicação virtual, a trazer um pouco das nossas reflexões, lembranças e estudos sobre o Espiritismo. E hoje vamos enfocar uma figura muito especial no trabalho espírita, em certo sentido, porque ela significa a matriz, a origem das possibilidades nossas hoje de realizarmos o Evangelho na nossa grei e nossa atualidade, e que, portanto, é uma referência para os nossos estudos, para as nossas exemplificações. E, quiçá, saibamos aproveitar os seus ensinos, as suas mensagens, as suas lições. Eu estou falando de Maria de Nazaré. É uma figura que quase passa desapercebida nos escritos dos evangelhos chamados sinóticos, evangelhos canônicos, de Marcos, Mateus, Lucas e João, e que nós não sentimos clara e ostensivamente a sua liderança, a sua presença na feitura dos cânones evangélicos ou nos discursos de Jesus. Só que isto aí é, em certo sentido, pelas lições que chegam do mundo espiritual, um olhar histórico restrito, limitado a essa figura. E nós, então, resolvemos nos referir a ela pelos caminhos da espiritualidade reveladora, através das psicografias, em especial, lembrando a pena de Humberto de Campos, grande escritor espírita, que, no além, nos deu um livro fantástico, maravilhoso, no nosso ponto de vista, altamente instrutivo, que é o livro Boa Nova. Nele já não estão mais as características daquele escritor, de certa forma, ferino, crítico, nos tempos em que ele escrevia como Comendador 20, mas agora é a alma renovada que se debruça sobre as lições do Evangelho e traz algumas das suas reflexões com o cuidado amoroso, com a ternura que ele foi capaz de colocar nessa obra. E um dos capítulos se refere a Maria. Que lições sua vida pode nos ofertar a partir do discurso de Humberto de Campos e, é claro, dos outros contribuintes, como o próprio Evangelho, em certas lições que ele aparece ou transparece de alguma maneira. Nós começamos lembrando que o capítulo de Humberto de Campos ele se inicia já no ato da crucificação. Existiram fenômenos anteriores, alguns, digamos assim, ensaios prévios. Maria sabia e acompanhou Jesus até certo ponto, segundo algumas tradições, na semana última da sua existência. Ele havia se hospedado na casa de Lázaro com a outra Maria e com Marta, que cuidavam dos apetrechos necessários para a sobrevivência daquele grupo, porque era uma casa que permitia esse tipo de hospedagem, os discípulos ali no entorno, o mestre, e eles iriam para Jerusalém, que era ali próximo, e podiam, então, entabular os seus trabalhos. E Maria persistia naquele local. Só que, em certo momento, ela se depara com o fenômeno da morte do seu querido filho. Ela vai até a crucificação. E é nesse instante que a pena enriquecida de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz o que ele pode captar nos seus estudos espirituais. É claro que a gente pode derivar algumas situações. O que é uma mãe vendo o filho desencarnar? Primeira lição que aparece. O que é uma mãe vendo o fruto da sua educação, da sua gestação, apenas morrendo antes da própria pessoa. Um fenômeno biológico estranho, porque pelas leis da natureza, ou pelo menos por aquilo que estamos acostumados a ver na existência, os filhos sobrevivem aos pais, e aquela mãe está ali
diante de uma circunstância inteiramente diferente do previsto na natureza biológica, que é o filho sendo aquele que agora vivencia a experiência da desencarnação. Esse é o primeiro problema. E nós chamamos a atenção porque muitas mães aflitas estão pelo mundo perambulando porque seus filhos desencarnaram desta ou daquela forma. E isso é tão dramático ainda na afetividade nossa, na nossa existência, que algum psicólogo chegou a chamar a atenção sobre algo muito especial da língua portuguesa, mostrando que quando alguém perde um cônjuge, fica viúvo ou viúva. Quando alguém perde os pais, fica órfão. Mas quando alguém perde um filho, a língua não tem uma palavra para dimensionar esse tipo de situação. Mero esquecimento? Perguntava o psicólogo. Ou a dor é tão intensa, o sofrimento é tão angustiante que não tem palavras que possam dizer qual é a situação que a pessoa está vivendo. Seja lá como for, isso nos chama a atenção, porque ela está ali presente aquela situação. Mas seu filho não morre de uma morte natural. Pelo contrário, ele morre entre apulpos, apodos, condenações, tanto do sinédrio como da representação romana, e isso causa um choque, um impacto, descreve muito bem o nosso cronista, pois que o que motivaria aquelas pessoas a levar a vida do seu filho a um ato tão intenso de condenação, como é a própria crucificação, ainda acompanhado de 2 ladrões para mostrar o que ele significava para a sociedade da época. O que levaria aquelas criaturas que conviveram com ele, que estavam no poder de alguma forma, a tomar uma decisão dessa natureza. E aí as reminiscências apareciam. Imaginem a dor de sentir que o filho está sendo injustiçado. As reminiscências de tudo que ela viveu com ele, os primeiros momentos do nascimento, seus primeiros contatos do carinho maternal, o seu crescimento em termos de infância, e ela recorda dos cuidados daquela criança já em Nazaré, quando ela trazia aqueles pedintes necessitados para a carpintaria, para ajudá-los como se fossem pessoas que dependiam dele. E ela se recorda, então, de 2 marginais de um vale próximo e que eram temidos na região e que ele traz para ser agraciado pelos cuidados daquela pequena família que ali estava atuando no ambiente de carpinteiro em Nazaré. E ela vai recordando, então, que nunca viu nenhuma expressão nele que fosse de ofensa, que fosse de desrespeito, que fosse de maledicência, nada disso. Parecia uma espécie de criatura diferenciada que era capaz de atuar de alguma forma com aquelas criaturas, consolando-as, aliviando-as, trazendo de algum tipo de bálsamo, porque, como criança, ela expressava essa ternura, essa capacidade de compreensão do outro. Que dirá ela, Humberto não cita isso, mas nós lembramos, que dirá ela da situação nas suas reminiscências, quando ele desaparece numa das festas amplas de Jerusalém, e quando procuram, ele está entre os doutores da lei. Um dia em Jerusalém, um título de um livro de Emílio Ribeiro, Emílio brasileiro, que fala desse dia quando Jesus, perante os doutores da lei, dá-lhes respostas que são altamente significativas, de profundidade, e ela, como mãe, ao reencontrá-lo, em que pese a aparente desobediência, vai dizer que está surpresa com aquele tipo de situação, e ele apenas lhe remete à vontade do Pai Celestial, o que lhe causava uma certa estranheza nas suas vivências, e ela podia recordar tudo isso, né? Que pai era esse que ela se referia de imediato, não lhe ocorria a sua tarefa e a sua missão. As mães cuidam dos filhos como se eles nunca fossem crescer. E ela também tinha, naturalmente, as limitações de quem está encarnado e não consegue ver muito além de imediato.
mas ela se recorda dos seus encontros com a prima Isabel, daqueles momentos de convivência com o primo João, o Batista, e como um dia Jesus disse que João partiria primeiro, tanto para o ministério da revelação, para abrir caminhos, endireitar as veredas, como também para o sacro ofício, que foi o sacrifício imposto a ele por reverberar a sua consciência naquelas atitudes que ele considerava indignas do próprio império ou das próprias autoridades vigentes na política e na religião, já que eram imbricadas. Ela podia recordar desses momentos, das cenas iniciais da manjedoura, daquela situação censitária incomum, de não ter lugar onde se hospedar, mas era obrigada a cumprir a legislação de César, e como aquele momento de vivência num ambiente mais rural, menos buliçoso, pôde lhe proporcionar experiências agradáveis. Como ela lembrava da vinda do velho Simeão, que dizia que naquela criança estava vindo a salvação do mundo, a esperança de novos tempos, e ela se sentia confortada por essas profecias. E mais ainda, ela se lembrava muito claramente daquele momento sublime, especialíssimo, que foi a visita de uma entidade espiritual, que na linguagem bíblica se chama o anjo Gabriel, que lhe fala de algo inusitado, inesperado, que era receber uma gestação de alguém que ela não tinha ainda consciência da sua importância em estar presente naquela vida e naquela circunstância, e ela então, em oração, diz: faça-se em mim a vontade do Senhor. Esta é uma lição fundamental. Ali está a posição de alguém que se faz servo, para alguns escravo, mas de Deus, e por isso mesmo demonstra a sua sintonia com os desígnios da providência divina, com as possibilidades não passíveis de serem enxergadas de imediata pela compreensão humana. Mas tudo isso é como um filme que passa na vida das pessoas quando um afeto, uma alma querida está se despedindo da vida. Mas naquelas circunstâncias era muito dolorido sentir isso. Por quê? Porque tanta bondade é agora transformada em uma espécie de castigo por tudo que ele fez. Quantas pessoas, a posteriori, depois que ele saiu de Nazaré, ali nas terras da Galileia foram curadas, quantas pessoas foram esclarecidas, outras tantas consoladas, enriquecidas com a mensagem que ele trazia, de certa forma, de provocar a evolução naquelas criaturas, mudar o pensamento, a estrutura mental, o modo de sentir e agir a vida. E ela ali assistindo aquele drama, as pessoas proferindo impropérios, alguns já, de certa forma, mobilizados pelo álcool, agrediam de várias formas, aqueles romanos, alguns deles indiferentes, outros atentos sem saber por que estavam ali comandando uma tropa ou vivendo uma experiência da tropa para uma figura que não lhes parecia ser compatível com um criminoso e foi julgada rapidamente naquela sequência. E ela sofria aquela situação quando, de repente, narra-nos irmão X, Humberto de Campos, uma mão tocou-lhe o ombro. Era o mais jovem dos discípulos, João, o evangelista, mais tarde conhecido como o místico do Evangelho, o vidente de Pátmos. Toca e o gesto, o toque, é suficiente para estabelecer uma vinculação rica psíquica e uma sensação de acalmia, de serenidade. Mas os dois olham para aquela cruz e percebem que nas vascas da agonia, já preludiando a morte, o Cristo olha e parece prestar atenção àquele encontro. E de lá sai a expressão: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ora, agora eram os laços consanguíneos que eram superados pelos laços de afinidade.
o único dos apóstolos que ficou durante a crucificação presente, estava ali apoiando e sendo apoiado. Afinal de contas, ele também sofria. O mestre, o símbolo de prosperidade espiritual, de realização, estava passando por uma crucificação. E como seria o dia seguinte, o subsequente? De qualquer maneira, paira no ar aquela sensação de fracasso, a mensagem não conseguiu superar as barreiras imediatas, o Cristo não fez aquilo que se esperava, uma espécie de milagre que o fizesse se libertar da cruz humana naquele instante. Mas ali, então, aparece um novo compromisso, ou melhor, talvez, reaparece aquele compromisso espiritual, almas afins que se unem no ministério da prece naquele instante e, a posteriori, no ministério da divulgação do Evangelho. Não são simplesmente laços da carne, são laços da alma, são encontros de espíritos que podem, então, viver uma amorosidade para além das formas tradicionais que nós conhecemos. Passado aquela fase, ela retorna aos seus penates, aos seus lugares, mas lá adiante, ela vai receber de Maria de Magdala a mensagem: o Jesus voltou. E quando os apóstolos recebem essa notícia, simplesmente dizem: não poderia Jesus ter aparecido a Maria de Magdala? Coisa estranha, esquisita. Não era mais fácil, mais correto, talvez, ele aparecer aquele que era o mais velho, o mais experiente, aquele que um dia ele disse que ele foi inspirado pelo reino dos céus, por entidades espirituais, e que se tornou a pedra angular da construção do Evangelho, que era Simão Pedro? Não poderia ter aparecido, então, a sua mãe, Maria Madalena, nesse momento, sente os olhares de reprovação, mas diz a tradição espiritual que, nesse momento, ela foi acolhida por Maria de Nazaré para lhe dizer que ela sabia que era verdade, que no íntimo do ser ela sabia que ele voltaria e que aquilo que ela viu, ao se encontrar com ele no túmulo, ela sabia que era uma realidade espiritual bem vivida naquelas circunstâncias. Era, de novo, o coração materno que se expandia para acolher aquela que, de certa forma, não estava incluída na grei dos apóstolos e que, pelo seu passado, que alguns dizem que era pecaminoso, outros dizem que era a heresia de ser uma mulher inteligente e culta e excelente dançarina, faz com que ela não faça parte desse conjunto, além da época patriarcal. Mas ela é acolhida, ela é recebida por aquela mãe que se faz progressivamente a mãe de todas as criaturas, de todos os povos, nesse planeta que nós estamos vivendo. As tradições, então, contam que os apóstolos se afastaram uns dos outros em pequenos grupos para disseminar a mensagem, para cuidar dos seus interesses peculiares, e nesse ínterim ela foi morar próximo aos seus parentes ligados a José, na Bataneia, uma região próxima de Jerusalém. Mas um dia reaparece naquele ambiente João, o evangelista. Ele diz que veio buscá-la com a certeza de que estava cumprindo um dever natural, que lhe dava gáudio, satisfação, que era cuidar dela, pois que esta tinha sido a mensagem de Jesus naquele momento da crucificação. Que agora ele estava em Éfeso, uma espécie de promontório, e que depois de um certo período de divulgação do Evangelho, ele foi agraciado por uma casebre, mas que daria para viver ambos agora a experiência de estarem juntos divulgando o Evangelho. Ficava mais ou menos 18 quilômetros, talvez 20, da cidade de Éfeso. Era um lugar mais tranquilo, mais sereno, e que poderiam lá conviver. E ela aceitou o convite. Aquela alma afim lhe atraía para uma nova realidade. E foi assim que ela se instalou nessa região. E lá começou uma peregrinação.
As criaturas, sabendo que a mãe de Jesus estava ali presente, buscavam umas o conforto, outras algum bem material, todas interessadas em algum tipo de melhoria dos seus sofrimentos, e o Evangelho era essa porta grandiosa da consolação, essa era, digamos assim, aquele pomar onde os frutos da espiritualidade podiam estar presentes na criatura humana, que desde épocas anteriores, naquela época e até hoje, vivem largos sofrimentos ainda na atualidade e no passado. Pois bem, dia após dia, naquele entardecer, ali está a presença dela, enquanto João ia para a cidade, em Éfeso, continuar os seus trabalhos, continuar as suas divulgações, mas voltava para os seus encontros. Os dias foram passando e ela foi ficando encanecida naturalmente, mas lá para as tantas acontece um fenômeno raro. Ela sabe de uma mulher que está às portas de Éfeso à sua procura. E ela reencontra aquela que foi a mensageira da ressurreição de Jesus, do reaparecimento dele após a crucificação, Maria de Magdala. Essa é a tradição também que Humberto de Campos consagra. Ela que tinha vivido o isolamento social, Maria de Magdala, porque depois da crucificação as pessoas não lhe davam a atenção desejável para continuar as suas tarefas junto com os apóstolos, que também viajaram para vários cantos. Ela resolveu, então, acolher as criaturas que chegavam na sua região, falar do Evangelho. E muitos eram leprosos que não sabiam da crucificação de Jesus. Madalena, então, vai morar com eles, vive no Vale dos Leprosos, provavelmente 2 décadas, e um dia, quando as rosas, aquelas manchas violáceas, melhor dizendo, aparecem no seu corpo, ela resolve se despedir e procurar Maria de Nazaré. E para lá vai. E em se encontrando, ela já não tem mais forças físicas, mas é esta mãe, Maria de Nazaré, que a acolhe nas vascas da agonia, ele consola, lhe ampara, para que ela seja recebida no reino espiritual, na vivência com Cristo, como é narrado também nessa experiência de escritor de Humberto de Campos. Ela se encontra, Maria Madalena, sabendo que passou a porta estreita e cumpriu a sua grande missão na Terra de autotransformação e de divulgação do Evangelho pelo exemplo vivido na prática cotidiana. No final dessa história de vida, ela um dia recebe um mendigo, um homem pobre, mal vestido, que ao invés de lhe pedir, resolve lhe falar das belezas do reino dos céus, da amorosidade divina, e como toda esta amorosidade se transformava em providência para cada criatura, para cada experiência do ser humano, que essa providência acudia a todos. E ela foi ficando assim, embevecida com aquele mendigo que sabia tanto, que me dava uma sensação de bem-estar profundo, muito clara de que ele não era um pedinte qualquer. E, de repente, ela vê as suas mãos e olha e vê que tem 2 chagas. E logo a seguir olha para os seus pés e vê que também estão chagados. E ela descobre que era o filho dela que voltava. E ao se encontrarem, ele disse: minha mãe, estou aqui para preparar-lhe para entrar no reino dos céus, onde será a mãe de todos os pobres e todos os povos, na consolação, no alívio dos sofrimentos humanos. Ela, então, entra em estado de transe e, aos poucos, sente que está chegando a hora da despedida. Naqueles instantes, ela vai perdendo as forças e, logo mais, já não tem a vitalidade esperada. João, que está em Éfeso, é comunicado e volta para assisti-la naqueles momentos de despedida, que não era uma agonia, não era uma angústia, muito pelo contrário, era uma libertação.
aquela alma cativa de um corpo que tinha vivido a experiência da maternidade e a dor máxima que uma mãe pode ter, agora reencontra o seu vigor na dimensão espiritual e se despede da terra, se despede do mundo. Logo a seguir, ela se dá conta, na dimensão já de desencarnada, que as criaturas que ela ajudou, inclusive aquelas que disseram que ela era a Santíssima, né? E a casa dela tinha se transformado na casa da Santíssima, estão lá como que a abençoá-la, agradecendo os momentos que viveram juntos, em que ela os acolheu da forma mais adequada, mais significativa em termos de amorosidade. Não estava em jogo os bens materiais, mas a energética psíquica do amor que aquela criatura expressava naqueles instantes. E ela, então, agradecida, resolve voltar às paisagens da Galileia, aquela zona bucólica onde as mensagens do seu filho tomaram corpo, vida e tocaram multidões. Ali, então, ela experiencia aquele momento de oração, pede para que aquela mensagem continue sendo consolação, alívio, esclarecimento, em suma, vida abundante para todos que se aproximavam da mensagem do seu filho. Mas então ela sabe, naqueles instantes, pelas informações espirituais, que outra cidade, muito mais vasta, uma metrópole, a Roma dos Césares, não acolhia a mensagem dos seus filhos. Era uma época dura, difícil, de perseguições, e que eles estavam, os seguidores do seu filho, condenados à morte, seja pela aquela morte violenta através do circo e dos leões, ou pela morte como tochas vivas, ou como decapitações ou crucificações, a depender das circunstâncias. Ela então resolve visitá-los. E aquela pequena multidão vai se avolumando e se dirige pelas vias da levitação a este mundo espiritual, que é a Roma dos Césares. E em chegando lá, ela vai procurar as zonas onde estão presas aquelas criaturas, verdadeiros cativeiros, aquelas almas que de alguma sorte sonhavam com a espiritualidade, mas ainda traziam uma maneira de lidar, às vezes ligada ao corpo, e sentiu a angústia da morte, o sofrimento da prisão, ainda não tinham, digamos assim, argamaçados em a experiência do Evangelho, não tinham se aprofundado na vivência da espiritualidade, do ser espírito, de modo geral. E ela olha e resolve, então, orar. Mas orar para quê? Para dizer o que ao Deus Supremo sobre aquelas criaturas, se ele já sabe de tudo. Mas ela, então, pensa que era preciso injetar ali uma energia diferente e que fosse desafiadora por todos os tempos, por todas as épocas, por todas as histórias do mundo, e que fosse significativa para confrontar-se com o Império Romano. E ela pensou, é no canto, é na música. Aproxima-se de uma jovem condenada à morte e lhe inspira. E aí, de repente, aquela jovem começa a entoar uma canção. E aquela canção vai se avolumando, vai crescendo naquele clima de apaziguamento, e as criaturas sofridas, angustiadas, ao sentirem aquela música. E, é claro, a influência psíquica daquela multidão liderada naquele instante pela oração de Maria de Nazaré, então se toca de novo ânimo, acrescenta-se ali a esperança, a alegria de viver, as possibilidades de transcender aquele fenômeno da morte, que era aparentemente trágico, doloroso, agora pela missão sublime de revelar a vida eterna, a vida vivida pelo Evangelho, a vida do seu filho de Nazaré. E o clima, então, se torna bastante harmônico e significativo. E logo depois ela vai se encontrar com seu filho e ele vai lhe dizer, então, que a sua missão na Terra é agora cuidar de todos os sofredores, de todos os aflitos, de todos os tempos,
posteriores e daqueles que fazem a vivência na dimensão espiritual. Quando nós percebemos essas histórias, nos perguntamos o que é que podemos aprender com os dados que são apresentados, ainda que sumários. Primeiro deles, que eu volto a enfatizar, é preciso seguir aquele exemplo que diz na frase: Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Esse é o momento, então, em que ela, jovem ainda, entrega-se à vontade de Deus, por mais estranha, exótica, incomum é que possa parecer. A vontade de Deus em primeiro lugar. É esta entrega que nos permitirá conhecer como é viver em unidade com a consciência divina, em unidade com a providência divina, e perceber que todas as circunstâncias elas estão reguladas por essa grande lei, a lei de Deus presente na Terra. Parece-me que este é um desafio dos tempos atuais, pois estamos tão acostumados a pedir o que nos interessa, às vezes a implorar, às vezes a procurar mostrar que vai fazer uma doação subsequente, às vezes até querer dizer que vai apresentar-se mais tarde, logo depois que o pedido for atendido, com uma nova conduta, uma nova atitude na vida. Ainda é aprendizagens de quem está centrado no seu próprio ego, no seu próprio interesse. O que ela vem nos dizer claramente é que é preciso entregar-se a Deus. Há uma vontade divina, e como seu filho ensinou, se a gente segue esse caminho, o reino do céu se aparece sobre a forma de justiça e o reino da terra é inteiramente superado por essa vivência espiritual. Depois disso, há uma segunda mensagem que me parece importante. É a mensagem da maternidade. Não somente a maternidade fruto do seu ventre, mas a maternidade que reconhece os afins, conhece os compromissos, as necessidades dos outros e se entrega, fazendo com que a seiva do amor universal esteja presente no cotidiano. Quando ela acolhe João como seu filho e ele a acolhe como sua mãe, sinalizam para a transcendência desse amor. Jesus já havia advertido que são os pais, a mãe e os irmãos, aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial, aqueles que vivem a transcendência do Evangelho e, por isso mesmo, superam as limitações consanguíneas, as limitações egóicas. Isso não significa abandonar a família, abandonar parentes, abandonar pessoas que estão próximas por causa do nosso dever social, conjugal, coisa parecida. Significa que, para além dessas formas, há um amor que paira e acolhe todas as criaturas. E é por isso, então, que a família que é consanguínea agora se transforma em família universal. Esta é uma segunda lição importantíssima para a nossa aprendizagem. E nós que gostamos muito de aprender e, às vezes, tirar proveito de certas circunstâncias, em função de umas bodas que ela foi com seu filho, e ela pede a ele que dê um jeito naquela festa, do qual o vinho já estava no final, e ele então atende o seu apelo e traz algo completamente diferente dos costumes da época, que era aquele selo do vinho do reino dos céus, com a alegria da terra, ainda que transitória, impermanente. Então as pessoas aprenderam: pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atende. Em outras palavras, se não somos capazes de nos aproximar da presença de Jesus, daquela característica de reveladora que ele nos traz do Evangelho, podemos nos aproximar de alguém que é ternura, que é maternidade, que é carinho, que é cuidado, que é vivência psíquica amorosa, e seguramente poderemos ter o auxílio através dos nossos merecimentos,
nessa vinculação de um modo geral com essa atitude. Mas ela também vai nos dar um exemplo naquele encontro que eu já mencionei de Maria Madalena, acolher, apesar da descrença dos outros, apesar da aparente inutilidade daquela informação em função de um passado considerado degradante, por isso não mereceria respeito à informação, ela vai além. Ela sabe que a alma humana é muito mais rica do que o julgamento das criaturas de um modo geral. Ela sabe que mesmo em lodaçais brotam lírios imaculados. Ela sabe que mesmo naquelas ruínas de algumas criaturas, de vez em quando brotam novas flores que emergem naquelas circunstâncias menos esperadas de modo geral. Diz uma das tradições alemãs que esse encontro é apenas a reverberação de um outro encontro, porque ela, Madalena, havia convivido, de certa maneira, com Maria de Nazaré, quando ela se hospedava na região da Galileia, e alguém que a recebia também recebeu Madalena, agora fugitiva da dominação romana, fugitiva dos seus vilinos, da sua casa opípara, fugitiva dos que a controlavam de alguma forma, e elas já haviam se encontrado. E elas, então, acolhem-se mutuamente. E Maria, claro, é quem tem a primazia de fazer a outra se sentir no bem-estar, na alegria de viver. Essa é uma terceira lição, para que acolhamos aqueles que falham, aqueles que são pecadores, aqueles que nós julgamos por um hábito ainda primário, como merecendo apenas a pecha de criatura infeliz, de criatura atrasada, criatura obsidiada, como a própria Madalena foi chamada. Ela deixa essa lição. Mesmo que a pureza de alguns queiram rejeitar aquela situação, a nossa nobreza de alma maternal, que Maria nos inspira, faz com que a gente busque essas criaturas ou as encontre e compreenda o seu processo dinâmico evolutivo. São lições que a gente não pode esquecer. E depois, a sua vida, especificamente em Éfeso, sendo aquela que alivia, consola, esclarece em nome do seu filho, que é uma tarefa muito clara no pensamento espírita, chamado fora da caridade não há salvação. Nesses tempos que a mente humana configura como difíceis, dolorosos, em função das circunstâncias epidêmicas, pandêmicas, como são caracterizadas a atualidade, com a desorganização social, com a pobreza em crescimento, com a fome batendo na porta de muitas criaturas, parece-nos que esse olhar de ternura, esse olhar de cuidado com o outro, esse olhar de aceitação da vida como ela aparece e esse modo de agir atuando para minorar os sofrimentos que Maria inspira deve ser também a nossa atitude. Podemos copiá-la, inspirando nela, orar tanto quanto possível, até a momentos especiais que se tornaram universais, digamos assim, na ocidentalidade, aquela hora do Ângelus, a hora que os músicos clássicos disseram Ave Maria, nós podemos pensar, que posso eu fazer para imitá-la? Como pode ela, como espírito evoluído, inspirar-me para que eu haja e as minhas mãos se façam as suas mãos consoladoras, que os meus olhos vejam as feridas alheias e eu possa atuar da maneira mais precisa e adequada. E ao invés de sermos os eternos pedintes da providência divina, nós nos toquemos com o seu exemplo e digamos, podemos ser doadores, como seu filho foi. Podemos passar por provações dolorosas, como ela passou pela morte do filho, e dizer, mas é preciso trazer a mensagem e o exemplo para a prática cotidiana. Então, companheiros da Fraternidade Espírita, Irmã Sheila, cujo nome, Irmã Sheila, já é inspirador para essa vivência como discípula de Maria, que possamos
nesse mês de maio, transformar as nossas vidas cada vez mais intensamente na direção da vivência plena espiritual, como aquela mulher, aquela criatura que ficou conhecida como a rosa mística de Nazaré, espraiando o perfume do amor nas atitudes caridosas para a vida. Que ela inspire todos nós, não como uma mãe que se transforma em divina, não é isso que é o pensamento espírita, mas como uma criatura que, estando no mundo, é capaz de espraiar o olor da fraternidade, a presença de Deus agregando todas as criaturas e exemplificando as nossas possibilidades de sermos mais felizes e dizermos então com ela que a vida é bela, a vida é bonita, a vida em qualquer circunstância é o grande presente laboratório de aprendizagem para a plenitude que Deus nos oferece, e espíritos como Maria de Nazaré nos inspiram para a grande realização. Deus nos abençoe e que nós possamos continuar na nossa saga espírita de transformar a vida numa experiência de viver o Evangelho.